Aprender é, sem dúvida, uma das características humanas mais admiráveis. Não que os outros animais não possam aprender ao longo da vida. Aliás, eles não só podem, como também adquirem comportamentos muito complexos. Mas a aprendizagem humana é realmente sem igual, e a gente observa isso na velocidade com a qual as crianças aprendem, na forma como a tecnologia e as inovações avançam, na maneira como o ser humano manipula a natureza e na nossa capacidade de mudar o futuro de nosso planeta. Mas como o ser humano aprende? Quais são os processos por trás disso tudo? Nós podemos medir a nossa inteligência? Você saberá isso e muito mais nessa nova série sobre aprendizagem e educação. Aqui você vai ter acesso a mais um conhecimento valioso de como a mente funciona e como o cérebro aprende. E não há uma forma melhor de iniciar essa jornada do que mudando o seu próprio cérebro. Nos dias de hoje, há uma verdadeira popularização do uso do radical neuro. Você já deve ter escutado coisas como neuromarketing, neurolinguística, neurodieta, neurofeedback, neuroeconomia e até mesmo neurolei da atração. Como se indicasse que aquilo que está sendo dito tem algum embasamento na ciência do cérebro. Não estou aqui para falar quais delas realmente usam ou não usam pesquisas de neurociências, como se eu fosse separar o joio do trigo. Minha intenção nesse momento é chamar a atenção para o fato de o cérebro ter se tornado pop. Pessoas diariamente se engajam em atividades que prometem melhorar o funcionamento do cérebro e aumentar a eficácia da aprendizagem cerebral. E podemos dizer que todo esse foco que o cérebro tem recebido se relaciona diretamente com os achados das pesquisas nas últimas décadas. Durante muito tempo, os estudiosos da área da neurociência acreditavam que o cérebro era um órgão estático. Não no sentido de que ele fosse incapaz de armazenar novas informações, mas era um pensamento de que a estrutura do cérebro de alguém não podia ser alterada, e de que o ser humano nascia com uma quantidade específica de neurônios e que ia decaindo ao longo da vida, sem a possibilidade do surgimento de novos neurônios. Vamos falar de duas descobertas que alteraram completamente a forma como os cientistas passaram a enxergar o funcionamento do cérebro. A primeira descoberta foi do que hoje conhecemos como plasticidade cerebral, que nada mais é do que alterações no tecido nervoso causadas pela experiência. Para entender melhor, vamos lembrar de um dos experimentos que embasaram esse conceito. Foi um estudo lá na década de 90, no qual os pesquisadores analisaram o cérebro de macacos que tiveram um dos dedos amputados. Aqui a gente precisa entender o que o dedo tem a ver com o cérebro. No nosso cérebro, há áreas que são responsáveis por processar a informação sensorial de partes específicas do corpo. E também há áreas que impulsionam o envio de informação motora. Ou seja, pegando o exemplo de um dedo, nós temos uma região que processa as dicas sensoriais que chegam ao nosso dedo. E também temos outra região que impulsiona o movimento. Vale pensar aqui que as áreas do nosso cérebro são tão especializadas que quando a gente analisa uma parte do corpo com uma sensibilidade tão grande quanto um dedo, nós certamente teremos uma rede de neurônios específica para processar as informações desse dedo. O que quer dizer que não há uma sobreposição entre a região que coordena um dedo e a região que coordena outro dedo. Sabendo disso, qual foi o achado importante que os pesquisadores encontraram ao analisar o cérebro dos macacos que tiveram um dos dedos amputados? Eles descobriram que, depois de um tempo, os neurônios da área do cérebro que eram responsáveis por levar o movimento até o dedo ficaram atrofiados. Não só isso, mas pelo fato de o cérebro ser mutável e se adaptar às circunstâncias. A área atrofiada não ficava desocupada. Na verdade, neurônios responsáveis por mover os dedos adjacentes ao dedo amputado passaram a tomar o espaço que foi deixado pelos neurônios atrofiados. Ou seja, o cérebro não só deixou de representar um dedo que já não estava mais lá, mas ele também aproveitou o espaço em desuso. Essa pesquisa e outras posteriores que surgiram vieram a confirmar a capacidade plástica do cérebro, e elas mudaram completamente o nosso entendimento sobre como esse órgão complexo funciona. Talvez
Algumas das descobertas mais importantes foi a de que essa característica dura a vida toda. E é de que as nossas experiências estão constantemente alterando as ligações entre os neurônios do nosso cérebro. É claro que é uma mudança grande na maneira como que um cérebro se comporta ao longo da vida. Crianças, adolescentes, adultos e idosos diferem muito na forma como armazenam e associam informações novas. Durante a infância, a plasticidade cerebral é muito mais acentuada do que nas outras fases da vida. E por isso a criança está sob forte influência do meio. Nos humanos, isso acontece com mais força do que em outros primatas. E o motivo pode ter a ver com o fato de nascermos com cérebros pequenos. Sim, por mais contraintuitivo que pareça, o ser humano nasce com cérebros muito pouco desenvolvidos quando pensamos no tamanho do cérebro de um adulto da nossa espécie. Em outras espécies, os filhotes obviamente também nascem com cérebros menores do que dos progenitores. Porém, a diferença não é tão grande quanto no caso dos humanos. Isso ocorre porque se os bebês humanos nascessem maiores, eles não passariam pelo canal de parto. Foi uma espécie de troca que nós fizemos com a natureza. Nossos bebês nascem muito imaturos e precisam de muitos cuidados para sobreviverem. Mas por causa disso, nós desenvolvemos um equipamento neural sem igual. Mas agora é necessário falar da diferença que há entre essas fases da nossa vida. Nós sabemos que as experiências da infância terão um impacto muito grande no desenvolvimento do cérebro. Mas não só isso. Sabemos também que, durante essa fase, a capacidade do cérebro de fazer novas conexões aumenta progressivamente e vai declinando durante a adolescência e a vida adulta. Mas não há só perdas. Apesar de a capacidade de fazer novas conexões diminuir, a capacidade de elaborar as informações armazenadas aumenta. Ou seja, nosso cérebro continua podendo ser modificado pela experiência. E um outro fator que temos que falar aqui é a chamada neurogênese, que consiste na formação de novos neurônios no nosso cérebro. Isso mesmo, as descobertas das últimas décadas mostraram que o cérebro produz novas células, contrariando aquela noção de que depois que nascemos, nós apenas perdemos neurônios. A neurogênese não é um fenômeno muito amplo no nosso cérebro. Ela se restringe a partes específicas, como o giro denteado, uma região que fica no hipocampo e que é muito importante para a memória. Ou seja, esse processo pode estar intimamente associado à nossa aprendizagem. Todas essas informações são importantes não só para entendermos a neurociência por trás do ato de aprender, mas também para entendermos como funciona o desaprender. O cérebro, apesar de ser um órgão complexo, é limitado, então ele precisa priorizar o que vai armazenar. A plasticidade e as adaptações que falamos agora há pouco não acontecem só em casos de danos em uma parte do corpo, mas podem ocorrer também quando não usamos uma rede neural por muito tempo. Ou seja, o desuso faz com que as conexões entre os neurônios percam força, dificultando o acesso àquilo que um dia aprendemos. Por isso, a prática e o estudo diário é importante. Afinal, aquilo que passamos meses ou anos sem vermos, o cérebro simplesmente entende que não é relevante o suficiente para ficar armazenado. O nosso sistema nervoso é tão eficiente nisso que em 2 momentos da nossa vida ocorre um fenômeno conhecido como poda neural, que consiste em um rearranjo na massa do cérebro. Nesse momento, há uma eliminação de conexões entre neurônios que não foram estimuladas. A poda neural ocorre logo após o nascimento e durante a adolescência. Por isso, ambientes empobrecidos geram cérebros menos sofisticados e com pouca variedade comportamental no futuro. Afinal, com pouca estimulação, muitas ligações entre os neurônios são desfeitas por não parecerem relevantes e serem mantidas para a vida adulta. O que podemos concluir a partir de tudo que vimos até aqui é que a melhor forma de manter o seu cérebro saudável é estimulando o seu cérebro. E a melhor forma de estimulá-lo é aprendendo. E aqui estou falando de aprender coisas das mais diversas, desde conhecimentos novos até novos idiomas, aprender a tocar um instrumento musical, aprender habilidades motoras e tudo mais que você conseguir. E quanto mais você aprender, maior será a sua capacidade de aprender futuramente. Afinal, você poderá usar todo o repertório que você adquiriu para crescer mais. E uma das coisas mais importantes é que você poderá associar circuitos que até então nunca tinham sido relacionados, aprimorando sua aprendizagem e aumentando a capacidade criativa.
Saber disso tudo reverbera diretamente na nossa educação, já que, para adquirirmos conhecimento, precisamos que o ambiente forneça a possibilidade de enriquecer esse aprendizado, além de precisarmos também de um facilitador nesse processo, que costumamos chamar de professor. Um contexto educacional também precisa indicar ao cérebro que aquele assunto que está sendo visto é relevante o suficiente para ser armazenado a longo prazo. E durante essa série vamos discutir o quanto a educação fornece, de fato, todos esses pré-requisitos. Por enquanto, basta saber que para mudar seu cérebro você não precisa de ser o próximo prêmio Nobel da Física. Se você escolher aprender mais e assistir esse vídeo, tenha certeza que seu cérebro não é mais o mesmo que aquele cérebro que deu o play lá no início. E aí, qual que é a sua dúvida sobre aprendizagem? O que você gostaria de ver nessa nova série aqui do canal? Deixe sua sugestão nos comentários e até a próxima.